Qual a origem dos signos? E qual a relação entre a astrologia e os 72 nomes de Deus? Existem signos que são e têm a tendência de ser mais ricos materialmente? Estas e outras perguntas serão respondidas por Marcelo Del Débio aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, esse programa de entrevista, mais de 14 anos de existência, mais de 1.000 pessoas já passaram por aqui, e o nosso convidado de hoje, o Marcelo Del Débio, já esteve aqui diversas vezes, você pode até maratonar com a quantidade de vídeos aqui gravados, entrevistas gravadas aqui com o Marcelo Del Débio. Tema de hoje, astrologia hermética. Esse programa é um programa gravado, então a interatividade vai estar aberta aqui via chat, se você está acompanhando ao vivo, mas se você quiser que seja respondida, é bom deixar também aqui nos comentários as suas dúvidas. A gente pretende voltar aqui com o Marcelo Del Débio para falar sobre outro assunto, mas aí também responde as perguntas que vocês deixarem por aqui. O outro assunto é teurgia, os 72 nomes de Deus aprofundado. Já é uma chamada para o próximo programa, hein? Muitos outros conteúdos ele pode também transmitir aqui nesse canal e na TV, aqui Consciência Próspera, e vocês sabem que é sempre enriquecedor. Mais uma vez, Marcelo Del Débio, gratidão por você estar aqui com a gente. Aí, tudo belezinha, salve. Pô, prazerzão estar aqui de novo. Putz, chamou, eu venho, porque sempre é muito, muito bacana. Obrigadão, Samuel. Obrigadão, tá proporcionando essa oportunidade da gente poder falar de astrologia, que eu acho que das artes esotéricas, eu acho que é a mais picaretada, né, cara? Acho que é um jeito que você abre no jornal e tem o horóscopo, e aí as pessoas achavam que só tem 12 signos, e acho que é a que o pessoal menos leva a sério, é que o pessoal mais ridiculariza, e que é uma ferramenta maravilhosa, se você entender o que é a astrologia de verdade. Uhum. E por falar em astrologia de verdade, o Marcelo Del Débio está lançando esse livro. Você já pode entrar na Diamond Editora, recente lançamento. Olha, ele lançou agora, a gente está publicando esse vídeo exatamente na semana de lançamento do livro Astrologia Hermética. Entra na diamondeditora.com.br. É isso mesmo, isso né? aí, diamondeditora.com.br. diamondeditora.com.br. Você pode adquirir esse livro aqui, que é Astrologia Hermética, e também esse outro lançamento, que eu vou falar um pouquinho sobre ele também, que é o Teurgia, os 72 nomes de Deus. 2 recém-lançamentos que vocês podem adquirir aí pela Diamond Editora. Então vamos lá nessa desmistificação aí dessa antipicaretagem da astrologia, como o Marcelo Del Débio trouxe. No seu caso, no seu caminho, vamos começar por aí. Quando e como é que a astrologia chegou até você? Cara, começou eu querendo ir zoar com a astrologia. Então, era 95, e aí tinha um professor meu da Rosa Cruz, que ele falou que ele ia ensinar o que era a astrologia, que era ensinada dentro das ordens esotéricas, dentro do martinismo, dentro da Rosa Cruz, né? Era o Frank. E eu falei, pô, da astrologia, cara, que palhaçada, eu vou lá só pra zoar. E aí eu fui, e aí você começa a estudar, ele vai explicando como é que é o princípio básico do yin yang, dos 4 elementos, os 3 qualidades da alquimia, né? O fixo, mutável, cardinal, a combinação, o que é, como é que não é, fazendo o mapa, e naquela época tinha que fazer o mapa. Não tinha computador, então você perdia uma tarde para fazer, falava que besteirada, né? E fazia para achar os ângulos, o grau. Tinha um monte de conta, mas ok. E aí começava, então você tem lá o Sol em Virgem, que quer dizer isso pelo que você estudou ali atrás, né? E aí ele já tinha dado o que era cada planeta, o que era cada signo, e aí falava, ok, o seu Sol é isso, o seu signo é isso, e tal, tal, tal. E eu falando, cacete, né? Você gosta de organizar as coisas, e eu tava fazendo livros de RPG. Aí eu fui olhar assim, a sua Lua tá em Gêmeos, comunicação, escrita e toda. O seu Júpiter tá em Peixes, a espiritualidade. A hora que o cara terminou de fazer o mapa, que eu fiz o mapa só pelas indicações, você olhava e falava, mano, não é possível.
deve ter alguma fraude aqui de leitura fria, dele passou um negócio, e todo mundo tava com essa cara assim, né? Aí, beleza, eu fui fazer dos meus irmãos, meu pai, minha mãe, e fiz namorado da época, amigos, e cada vez que você ia fazendo o mapa, eu ia ficando mais assustado, e falando assim, mano, não é possível que esse treco funcione. E é aquela coisa que você sempre ouve os ateus fazendo, deixa eu ver os exames que refutam a astrologia. E sempre é uma baboseira que os caras pegam o signo solar, e aí eles falam assim, dizem que canceriano é melhor médico. Aí fizemos uma pesquisa com 1000 médicos e deu que não tem canceriano a mais. Então não funciona. E aí você olhar e falar, porra, a refutagem da ciência é uma bosta anticientífica. Né? E aí você começa a aprofundar na astrologia e ver os fundamentos dela e como é que funciona. Qual é o princípio, né? Porque é propagado por aí que é o planeta que emite uma energia que afeta a gente, isso aí é uma besteira completa. Uma série de coisas assim, né? Que só tem os 12 signos que vão estar passando e todo mundo tem o mesmo tal. O que é um horóscopo de verdade, né? O que é um zodíaco de verdade? E a hora que você começa a estudar mesmo a astrologia do jeito que ela era estudada dentro das ordens secretas, do jeito para que ela serve, o que ela é usada na magia, você olha e fala, esse projeto, isso aqui é bom demais, isso é uma ferramenta de autoconhecimento absurda, assim, melhor do que o tarô até. Eu acho que hoje, tirando você entender o que é a cabala, a astrologia hermética, ela trabalha dentro da cabala. Então você entende a árvore e você entende essas emanações dentro da própria árvore. E ela é uma ferramenta que ela é, assim, eu acho que imprescindível para quem quer estudar hermetismo. Uhum. Então, lá em 95, você entrou em contato com essa visão, vamos dizer assim, mais cética e zombeteira eu entrei de estilo virginiano, assim, totalmente virginiano. Meu professor era aquariano. Então ele queria mostrar o que era Áries, aí ele pegava uns livros, ele tocava umas músicas, ele dançava... E eu queria compilar aquilo depois, né? Tanto que eu fiz enciclopédias, né? A ideia era organizar e estruturar. Tanto que ele demorou, sei lá, 1 ano que a gente foi fazendo o treinamento. Depois eu compilei num curso que tinha 12 horas, assim, que era muito mais didático e parado. Tanto que depois de muitos anos, uns 20 anos, eu fui falar com ele que eu precisava de ajuda, que eu tava com o projeto dos mapas, que a gente tava fazendo e tal. E aí ele mudou o nome dele, ele é Frank Avabacha agora, que ele entrou no hinduísmo e tantra e tal, e ele falou assim, eu não estudo mais esses mapas assim, agora eu olho na pessoa e eu sinto o mapa. Então ele já transcendeu, ele já tá num outro patamar, assim. Ele passou de precisar usar os números e os códigos, e ele olha a aura da pessoa e passa. Mas depois eu aprendi que os Exus e a entidade de Umbanda e tal, eles também fazem isso. Então, muitas vezes a gente ia fazer um trabalho em um terreiro e o Exu falava, acende a vela tal, no dia tal, na hora tal e fulano. Aí eu fazia o mapa astral do dia que ele mandou fazer a macumba. E aí o dia tinha uma janela astrológica. E aí você fala, porra, como é que o médium sabe disso, né? E aí você vai juntando esses detalhezinhos, essas coisas, e aí me fez desejar, tipo, aprofundar mesmo, né? Então, eu comecei em 95, a gente tá em 2024, ano que vem vai fazer 30 anos. 30 anos. Que beleza. E eu amo, assim, eu já devo ter feito mais de 6.000 mapas. Que a gente depois teve um projeto, assim, de hospitalaria, a gente conversa sobre isso, e aí a gente entra nesses detalhes. Mas para mim a astrologia foi uma ferramenta fundamental. O cara quer estudar magia, entrar na maçonaria, se conhecer, eu acho que é um dos pontos que tem que estudar. Você citou, né? Você sabe que os nossos 4 últimos convidados aqui do programa citou a mesma coisa em relação à astrologia e tarô. Falou que são 2 linguagens importantes para quem vai trabalhar com processos mágicos e magísticos, que é a astrologia e tarô, como sendo linguagem mesmo. Linguagem, tipo, você fala português, mais uma linguagem, a linguagem da astrologia e a linguagem do tarô. E no caso da astrologia hermética, você fez uma linguagem compilada com a astrologia e a árvore da vida, a Kabbalah. É porque ela é junto. Então, dentro do martinismo, né, dentro da Golden Dawn, você estuda a Kabbalah junto com a astrologia. Elas não são matérias separadas. Tanto que pra gente, teoricamente, se eu for falar da astrologia hermética, são 72 signos. E os caras falam, beza Deus, eu não aguento nem 12, nem o Sol. Imagina você entender que você vai ter um signo para cada um dos planetas.
Então, quando você fala de árvore da vida, né? Então, o pessoal que assistiu, a gente gravou um programa que eu explico a árvore em detalhes. E essa árvore também é o chakra. Então, quando a gente está falando de Malkuth, eu estou falando de chakra básico. Quando eu estou falando de Yesod, tá lá o chakra. Vamos lá, vamos lembrar das Svadhisthana, depois Muladhara, depois Anahata. Muladhara, Svadhisthana, é a lua, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna e Sahasrara. Então, esses chakras, eles vibram em determinada velocidade, por falta de um nome melhor. E os signos são essas velocidades. Então, quando eu falo assim, dentro da astrologia hermética, quando eu falo assim, meu sol está em Virgem, ou seja, eu sou o profano conhece assim, eu sou do signo de Virgem. Aí você aprofunda um pouquinho mais, você fala assim, meu sol está em Virgem. Porque aí você vai ter que falar assim, minha lua está em Gêmeos, meu Mercúrio está em Virgem. A pessoa que já entende um pouquinho de astrologia, ela dá um passo. Ela fala assim, meu ascendente é tal e tal. Na cabala hermética, você vai diluir isso ainda mais. Então, você vai saber que Virgem, ele é terra mutável. Lembra disso? Que depois a gente pode entrar nesse detalhe. Me pergunta de novo que eu explico. E o Sol é Tiferet. Então eu vou usar a seguinte linguagem. Eu vou falar assim, meu Tiferet vibra em terra mutável. Que isso significa que na apometria, se eu pegar o meu chakra cardíaco e eu puser o pêndulo lá, ele vai ter uma vibração que corresponde à Virgem. Alguém que é de Escorpião, ele vai ter uma vibração do chakra cardíaco que corresponde a Escorpião. Alguém que é de Libra, uma vibração que... Então você trabalha com isso. Quando você fala, minha lua está em, por exemplo, em Gêmeos, o meu segundo chakra, o Svadhisthana, ele vai vibrar de um jeito que tem a ver com Gêmeos. Então, quando você combina essas vibrações todas, você tem o seu corpo que chamam de aura. Que a aura nada mais é do que essas vibrações onde cada um desses chakras está conectado nessa essência. E aquele desenho clássico do mapa astral nada mais é do que uma maneira gráfica da gente entender como é que a gente funciona como uma partícula celestial encarnada. Acho que agora ficou difícil. Ficou filosófico, mas dá interesse de voltar ao vídeo e assistir de novo, né? Ficou muito filosófico, mas a gente entra naquele princípio, né? Todos nós somos uma partícula divina, pela martinismo, pelas ordens iniciáticas. Então nós temos um Tiferet, mas o momento que a gente nasce e vem nesse mundo, ele não é aleatório. Então nós encarnamos na família onde a gente está, com a mãe que a gente está, no lugar onde a gente está, no país onde a gente está, no tempo onde a gente está, porque a gente tem um propósito. Uhum. E esse propósito, ele nos dá qualidades que a gente precisa cumprir ali, que é o nosso Dharma. Então, nessa perspectiva, o estudo do mapa astral e da Kabbalah, no caso a astrologia hermética, ela pode ajudar na descoberta da verdadeira vontade? Totalmente. Ela é o mapa da verdadeira vontade. Então, você decifrando aquele mapa, você vai ter um jeito muito mais fácil de trilhar o caminho, né? Porque você entende o que você veio aqui, quais são as suas qualidades. E aí você pergunta assim, pô, mas e pessoas, como é que funciona? Porque muitas pessoas no mundo nascem no mesmo momento que você. Só que elas nascem em países diferentes, em riquezas diferentes, com sexos diferentes, com cores diferentes, com locais diferentes. Então pensa, quando a gente fala da Kabbalah, a Kabbalah é Deus se manifestando para experimentar o mundo de maneiras diferentes. Então ele dá uma energia de um determinado tipo e ela vai se manifestar em volta do mundo. Então, por exemplo, eu sou um virginiano que organiza e tal. Deve ter um cara que nasceu no exato mesmo momento que eu, que deve estar lá em Massachusetts e o cara é um excelente arquivista. Deve ter um outro cara que está lá em Bombaim, na Índia, e sei lá, o cara trabalha como estoquista de um supermercado. Então são pessoas que teriam mais ou menos as mesmas qualidades simbólicas, a gente vai falar de signo daqui a pouco, mas eles manifestam de acordo com o risco. Vai ter milionário, vai ter pobre, vai ter mendigo que nasceu no exato mesmo momento que eu. Que o cara, talvez, ele tenha uma espécie de autismo que ele junta latinhas de supermercado num carrinho, numa pobreza absoluta no interior da China, sei lá. Então, essa fagulha, ela está manifestada em diversos pontos diferentes da Terra. E você conhecendo o seu mapa, você fala, pô, ok, eu tenho essa fagulha. Eu tenho essa qualidade, eu nasci nessa família, eu tenho essas habilidades, eu tenho esses gostos.
como é que eu posso trabalhar melhor isso? Então facilita pra caramba a tua verdadeira vontade. Arquétipos. Boa parte das pessoas, quando fala de astrologia, algumas que a gente entrevistou aqui também, gosta de trazer uma perspectiva arquetípica relacionada à astrologia. Na astrologia hermética, esses estudos arquetípicos fazem parte? Eles fazem para você conseguir entender a árvore da vida, né? Mas a gente tem uma visão dessa astrologia que ela é espiritual. Você vai estar decifrando a sua fagulha divina. Porque tem muita gente que faz aquela psicologização da astrologia. E a astrologia mágica não, ela lida com fluidos, a gente é energia. Então se eu tô falando que eu sou virginiano, eu tenho um monte de planeta em virgem, eu tenho uma energia que é de organizar, de arrumar, de centrar, de quieta. Mas tudo tem energia. Então um estádio de futebol tem energia, um cemitério tem energia, uma biblioteca tem energia, uma cozinha tem energia. E se me levar uma pessoa, às vezes, que ela tem uma vibração da aura dela, num ambiente que vai estar contra essa vibração, ela vai estar se sentindo mal. Então por isso você pega alguma pessoa assim, leva no estádio, a pessoa surta. Ela vai estar super bem, sei lá, num cemitério, num parque. E vai ter outras pessoas que adoram estar, sei lá, num ringue de boxe, lutando. Então, porque tudo tem energia. Então, quando você entende a astrologia hermética, você percebe que o todo é mental. Olha lá, já indo pro Caibalion. O todo é mental. Se o todo é mental, digo não só mental. Mental significa o todo é energético. Então não sou só eu que tenho energia. Esse copo tem energia, esse livro tem energia, essa sala onde a gente está gravando tem energia. Cada um desses livros alguém escreveu e pôs alguma coisa nele. Então a gente tem essas fagulhas. E aí facilita essa interação. E aí é um outro princípio da astrologia hermética, que é a magia planetária. Ou a magia que a gente vai trabalhar com as energias planetárias. Beleza? Então isso é só para dar o tom. Agora vamos voltar e falar do básico para o pessoal que está em casa acompanhar. Como é que surgiu, antes dessa coisa do básico, como é que surgiu o zodíaco e qual a ordem hermética assim que traz dos 12 signos? Como é que você falou que normalmente a pessoa sabe dos 12 signos e no caso da astrologia hermética é 72. Mas como é que surgiu o zodíaco? Qual foi a necessidade ali? Qual a origem hermética desses 12 signos? Então vamos lá. Você quer a explicação oficial ou a explicação fantasia? Eu quero as duas. As duas. A oficial é que a astrologia surge da observação do mundo, que é dos eclipses e do céu e dos planetas, e aí o pessoal começou a perceber que aí tem os solstícios e equinócios, aí as 8 festividades, e onde é que era melhor para plantar, onde é que era melhor para colher, e etc. E foi seguindo isso. E aí foi dando nomes e foi dando signos. A explicação hermética para isso é que os anjos ensinaram astrologia para a humanidade. E eu entendo isso como mais verdadeiro, porque eu acho que a astrologia é tão complexa que só um espírito que está do outro lado do plano espiritual, ele olha e fala, eu sei como isso funciona, deixa eu ensinar para você. E aí eles hackearam o código de computador de máquina que a gente encarna e mostraram para a gente como é que a gente poderia observar os planetas e entender o sistema solar como um planeta, um plano de construção. Então, quando a gente olha para um planeta e fala, o Sol está em Virgem e tal, não é o Sol que está mandando energia. Do mesmo jeito que você olha para o ponteiro do relógio e não é ele que inventa a hora, ele só te mostra. Então, a posição dos planetas em volta do sistema solar e tal, ele determina aquele momento do tempo onde existe uma energia acontecendo. E essa energia ela é traduzida em acontecimentos na nossa vida ao redor. Além disso, a gente tem os objetos que vão ter essas energias também, que estão vibrando, e tudo é mental. E nós, como pequenos imãzinhos, formados por essa miríade de energia, interagimos com a nossa vida. Então aí a gente tem aqueles problemas. Se você tem muito de determinado tipo, sei lá, eu vou depois explicar signo por signo, mas se você é um cara muito canceriano, então você é muito mãe, é muito mãezona, é muito querida, né? E aí você arruma um emprego de RH numa firma onde você fica demitindo gente o dia inteiro. Energeticamente falando, você está num emprego que lida com outros tipos de energia que agridem a sua energia o tempo inteiro. Você vai voltar para casa doente. Se você colocasse um cara mais de escorpião ali, ou de capricórnio e tal, esse cara demitiria as pessoas muito melhor, porque a energia daquela pessoa está adaptada para aquilo.
Então esse é o processo. Então você tentar achar onde é que no mundo você se encaixa. Então se você se autoconhecer e você conhecer os tipos de profissão e tal, e as coisas que você gosta, sua intuição, você também procura o jeito melhor de exercer isso, né? E depois que eu explicar os signos, eu vou voltar nesse assunto para dar um exemplo bom, tipo um médico. Porque o pessoal pergunta, mas Débora, eu tenho tal signo, que profissão que seria boa? Qualquer uma. Porque, por exemplo, se você for falar de médico, tem vários tipos de médicos. Você pode ter um médico de Áries, ariano, com energias arianas, que é um tipo um médico de guerra, um socorrista de UTI, o cara que tá na adrenalina, o cara que arruma tiro e tal. Você pode ter um médico de touro, que é o cara que atende velhinho. Ele tá lá, ósseo, devagar, atende em domicílio e tal. Você pode ter um médico de gêmeos, que é um clínico geral, ele sabe um pouquinho de tudo. Você pode ter um médico de câncer, que cuida de mãe, que cuida de criança. Um médico de leão, que faz cirurgia plástica. Beleza, reconstrói queimadura, lida com estética. Um virginiano, um cirurgião de cérebro. Um libriano, um terapeuta, um médico da mente, um cara que vai te equilibrar. Um escorpião, que é um psiquiatra, que tem remédios e terapias e coisas assim. Um sagitariano, um médico que é professor de outros médicos. Um capricorniano, que é um médico tipo um House, que briga com as doenças, que avalia, que pesquisa. Um aquariano, que é um médico que pesquisa coisas diferentes e terapias alternativas. Ou um pisciano, um xamã, um médico holístico. Quantos tipos de médico tem aí diferente? Né? Então, esse negócio de qual é a profissão adequada para o meu signo é uma pergunta muito que não existe para a astrologia hermética. Porque você pode ser qualquer coisa. Porque tudo vai estar espalhado nessas 12 cores. Ou arquétipos, né? Você começou já o programa desmistificando sobre aquela coisa dos planetas trazendo e emanando raios e vibrações até aquela pessoa em específico. E aí eu acho que é interessante fazer a pergunta, que é a diferença entre signo e constelação. Então, constelação não existe na astrologia hermética. Então, a constelação, por que elas existem? Porque um belo dia, 4.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, quando os anjos desceram, eles falaram, olha, a gente vai dividir o céu em 12. Aí o cara, eu não tenho instrumento para dividir o céu em 12. Aí o anjo deve ter falado assim, olha aquela estrela. Quando eu avançar 30 graus assim, tem aquela outra estrela, então isso aqui vai ser Áries. E aí eles pegaram aquelas estrelas que estavam naquele momento do firmamento, e eles chamaram de Áries. Aí, daquela estrela até aquela estrela eu vou chamar de Touro. Depois eu vou explicar o que é cada um. E assim sucessivamente. Então eles dividiram. Mas o que acontece é que fisicamente existe um treco chamado supressão de equinócio. Precessão dos equinócios. Que a Terra ela meio que bamboleia. Então a cada 24.000 anos ela dá uma volta. E aí você vai tendo aquelas eras de 2 em 2.000 anos. Que é a era de aquário, a era de peixes... Essas paradas todas que regem mesmo um pouquinho energeticamente. E o que acontece é que a posição das estrelas, ao longo do tudo, o Sol está passeando em volta da Via Láctea, tudo muda. Então, hoje em dia, se você for olhar, tem uma constelação a mais que está aparecendo, aquela Ofiuco. Depois vai aparecer uma nova constelação daqui 200 anos. Tem constelações que estão encolhendo, Virgem está aumentando. Então, constelação não serve para nada. As estrelas no céu, elas apenas marcavam os pontos que aconteceu alguma coisa 6.000 anos atrás. Então hoje o que a gente usa? Graus. Então onde é que a gente observa? E de onde vem esses graus? É da Terra girando em volta do Sol. Então se você planificar, você vai ter uma geometria sagrada, que é esses pontos do ponteiro, vamos chamar assim, girando ao redor do Sol, que é o grande emanador seria a divindade, né? Seria o que a gente chamaria de Deus ou Demiurgo, que é esse grande sistema solar. Então essa é a base da astrologia hermética, geometria sagrada. Uhum. Historicamente falando, já que tem essa perspectiva, né, e depende de outras modalidades até de visões de outros povos que também estudavam astrologia, mas mais condizente com o que é mais conhecido na atualidade, quais são as pessoas que podem ser considerados grandes astrólogos e quando que ocorre uma certa cisão, até por conta disso que você acabou de falar, da diferença entre constelações e signo, entre a astronomia
e astrologia? Bom, os primeiros astrólogos e astrônomos eram os mesmos. Então, eu acho que isso vai até quase o século XVI, XVII. A igreja tenta fazer uma astrologia católica, onde você não tinha 12 santos, mas você não tinha 12 signos, você tinha 12 apóstolos. E aí os planetas, eles representavam um santo, e aí você tinha uma virtude abençoada por um apóstolo. Mas aí não pegou não, e aí depois eles decidiram que isso aí era magia, e aí baniram de vez. E aí meio que a astrologia foi expurgada das escolas, né? E o pessoal foi queimado, falou que o sol girava, a Terra girava em torno do Sol, e a igreja sempre teve uns probleminhas com isso, né? E aí a partir daí não teve, mas todos os grandes alquimistas, o Isaac Newton estudava astrologia. Eles falam, que blasfêmia e tal. Ele tinha um monte de livro de alquimia, ele dedicou a vida inteira dele, ele entendia. E eu pensava assim antes de astrologia, eu falava assim, peraí, um cara que nem Isaac Newton, se a astrologia fosse mesmo essa baboseira que os cientistas falam que é, ele teria percebido em 5 minutos e falado, isso aí é uma besteira e descartado. Mas ele criou a mecânica celeste para ele poder construir mapas astrais melhores, para estudar melhor a astrologia. Então ele tinha entendido que esses conceitos de signo, eles eram muito superiores e muito mais complexos do que isso que a gente hoje conhece como astrologia, que é uma besteirada. Uhum. Vamos então fazer um passeio, depois eu vou trazer algumas perguntas aqui também relacionadas, mas vamos fazer então um passeio sobre o significado desses signos e como é que você também faz essa associação. E aí eu vou pedir para vocês que estão nos acompanhando, seria interessante também, se você ficar meio perdido aqui na explicação do Deldeb, volta no que ele explica cada uma das sefirotas, das esferas lá na Cabala, porque eu queria que você fizesse uma associação entre esses signos e também com a Aquário. Vamos lá. Então vamos entender que primeiro o que é signo, mas antes de signo a gente vai ter que dividir nos componentes básicos. Então a gente tem ali os elementos, 4 elementos, e as qualidades alquímicas, que é o mercúrio, o enxofre e o sal, né? Que a gente conhece mais como fixo, cardinal e mutável. Então o enxofre é o cardinal, o fixo é o sal e o mutável é o mercurial. Então seria o quê? Vamos começar pelos elementos. Então a gente vai ter lá o fogo, água, ar e terra. Então quando a gente está falando ali de terra, ou eu vou voltar até um pouquinho antes para explicar o elemento. Vamos voltar nas polaridades. Então você tem polaridade positiva e negativa, o yin e yang. Quando a gente pensa em polaridade, você tem a pessoa que é mais expansiva ou mais intuitiva ou mais fechada. Então, quando a gente está falando de alguma coisa que está expandindo, a gente olha meio que para o dia. E a gente enxerga que você tem que acordar, cuidar das coisas, cuidar dos cabritinhos, ver as vaquinhas e cuidar da sua fazendinha ali no camponês. Quando chega a noite, você tem que se recolher, descansar, dormir, proteger e fechar. E esse ciclo da vida, ele faz expansão e contração. Então a gente tem 2 tipos, o yin e o yang. E aí isso vale para tudo. Então a pessoa que fala demais aqui, escuta demais, a pessoa que ama demais, a pessoa que reza demais. Então você tem sempre expansões e contrações. A partir daí a gente vai desdobrar esses 2 em 4. Então você vai ter um grande yang, um grande yin, e aí um pequeno yang e um pequeno yin. Né? Quem lembra daquele desenho tradicional vai ser aquele desenho preto e branco, que tem aquela onda assim, e tem uma bolinha de cada cor em volta, né? O tachi. E aí a gente vai ter por exemplo, um grande yin seria a matéria. Ou seja, o yin e yin é o mais condensado de tudo. Então, quando a gente está falando de elemento terra, a gente está falando de tradição, de devagar, de parado, de coisas que aglutinam, de elementos que tendem a se juntar, tendem a se estagnar, tendem a parar e tendem a estacionar. Por outro lado, o fogo são elementos que tendem a explodir e disparar, é o yang do yang. Então, explodir. Depois a gente vai olhar os signos para ver como tem a ver uma coisa com a outra, né? Então o fogo ele tende a ver explosão e brigar e jogar e ganhar e correr e chegar em primeiro, mas ele faz e para. Na explosão ela pega fogo, faz e para. Então esses signos começam coisas e fazem coisas, né? Mas a energia para. Já o de terra não, ele começa devagar, ele mexe devagar, ele faz uma coisa, mas ele estagna. É só a montanha e tem todos esses símbolos associados. E os 2 que estão no meio ali, circulando, eles têm uma energia mais ou menos igual. Né? Para os gregos seria o corpo, mente e a alma.
A mente estaria dividida em dois, que a gente chama de ar e água. É o intelecto e a emoção. Então, ele não chama nisso, tem os 4 elementos direto, por isso que é fácil, né? Então, o ar seria o intelecto, o intelectual, é o sopro, é o conhecimento, é a fala, é a inteligência, é passar uma mensagem visível, um texto, uma gramática, amizade. Então, são signos que teriam a ver muito com essa área de comunicar, entender o mundo, gramaticar o mundo, fazer retórica, lógica, coisas que lidam com o intelectual. E a água, ela tem muito a ver com a emoção, porque a água é fluida, né? Você não pode fazer listas, né? De fazer assim, faz uma lista dos seus 10 melhores amigos. Aí você fala, não tem como. Né? Se o seu melhor amigo foge com a sua mulher e rouba seu dinheiro do banco, ele vira seu maior inimigo. Então, as águas, elas têm esse aspecto de que elas não são tangíveis. Os sentimentos também não são, né? Se você ama seu filho, você sabe que você ama. Então, como é que você descreve, né? Prova que você ama o seu filho. Então, você precisa, para entender a água, você precisa de uma taça, que é o ar. Então, eu tenho uma sensação. Você fala, quanto você ama a sua esposa? Aí você coloca a água, que é aquele sentimento, e fala, eu amo que eu chego em casa, eu me sinto feliz, ela vem me dá um beijo. É como se a alegria transbordasse. E aí, os poetas vão saber trabalhar esse vidro maravilhoso do elemento ar para entender a água, que ninguém entende. A água a gente sente. Então, os signos de água lidam com sente. Então, a gente tem essas 4 energias. Aí, na alquimia, que é também a base da astrologia hermética, a gente vai ter lá o sal da terra, o enxofre, que é o fogo da transmutação, e o mercúrio, que é o intelectual filosófico. Então, quando a gente combina esses 3, vai dar 12 signos. Então, o que a gente vai ter aí? Vamos começar pelo fogo, vai, de cima para baixo, do mais volátil até o mais pesado. A gente tem fogo, tem 3 tipos de signo do fogo. Vai ter cardinal, mutável e fixo. Acho que quem está em casa está acompanhando, certo? Então vamos lá, fogo cardinal seria o fogo com enxofre. O fogo com enxofre é o fogo do fogo, é o mais explosivo, mais... Eu pergunto, qual é o signo que tradicionalmente é o mais briguento de todos? É o mais que começa tudo, que faz tudo, que agride tudo? Que não. Áries. Então não é que Áries é o mais briguento, não. Essas são as qualidades. E aí chamou-se de Áries, que aí eu vou explicar daqui a pouco por que chama Áries e não dragão, não batata. Tem um motivo pela qual Áries chama Áries. A gente que trabalha com astrologia hermética, a gente vai chamar isso de fogo cardinal. Que é o fogo cardinal, é essa vibração. Aí nós vamos ter um fogo mutável, que é o fogo na mente, que é o fogo filosófico. Então são pessoas que são os professores, os debatedores, os intelectuais, gente que gosta de palestrar, gente que gosta de arguir, são os pastores evangélicos, é a galera que gosta de filosofar, que vive a vida, que gosta de experimentar, de ver. Aí você vai olhar, Sagitário. Depois você vai ter o fogo fixo, que são as pessoas que têm aquela imagem que elas projetam e brilham e tal, mas elas brilham no físico, então elas trabalham muito com imagem, então são os atores, atrizes, cantores, gente que sobe no palco, gente que brilha e tal. Naquelas oitavas baixas, gente que pendura melancia no pescoço para aparecer, gente que tem que aparecer. É uma energia que tem que aparecer, mas aparecer aonde? No fixo. Aí a gente chama isso de leão. Tá vendo? Então esses estereótipos que a gente cria, na verdade, eles são manifestações de energias mais sutis. É assim que a gente entende que a astrologia funciona. Essa aqui é a base. Aí nós vamos ter a água. A água também vai dividir em 3. Então, lá, água cardinal, água mutável, água fixa. Água cardinal vai ser a água pegando fogo. Então, é a emoção em ebulição. Então, é a mãe que protege os filhos, é o namorado ciumento, é o proteção, o colecionador, a gente que guarda rancor, o cruel. São pessoas que têm aquelas emoções borbulhantes, ou seja, o mais emocional de todos, Câncer. Depois nós vamos ter a água na mente, que são os mais estrategistas, os mais que planejam, que trabalham a mente, que lidam com os sentimentos, que manipulam os sentimentos, que trabalham, que é Escorpião. E depois nós vamos ter a água fixa, que é a água que trabalha com a água mais... perdão.
Desculpa, a água da mente é a água filosófica. A água que trabalha mais manipulada, que é escorpião, é o fixo. A água filosófica é o que tem a água na cabeça. Então, se a gente tem a nossa mente mais ou menos água e ar, as pessoas que têm a água filosofal, né, a água mercurial, elas não pensam, elas sentem. Então é o signo que tem mais sentimentos e sensações e empatias e tal. Então a água filosófica é peixes. E aí depois tem a água prática, que é a água que manipula as emoções, que trabalha, que coloca as emoções num fundo prático, que é a água fixa, que aí sim, escorpião. Olha, que passeio. É doido, né? Passeio é porque a gente elementos. pensa mais pela função do que é. É porque ficou mais divulgado e propagado a associação, respectivamente, com os signos. E aí a pessoa não observa também que tem o que vem antes, que é uma divisão, vamos chamar assim, energética relacionada com os elementos. É uma energética. Por isso que você tem os signos da água, mas, pô, se você pegar câncer, peixes e escorpião, são totalmente diferentes, né? Tipo, o marido trai a mulher. A mulher de câncer vai... O cara chega em casa, ela tá em cima com a janela abrindo, jogando as coisas, gritando, seu filho da puta! A de peixes, o cara entra em casa, ela se matou, assim, tá enforcada na sala, tá assim, culpa sua. A de escorpião, o cara entra em casa, ela tá toda simpática, tal, dá a janta, faz assim, que a hora que o cara vai dormir, ela vai lá e corta o pinto dele fora. É jeitos emocionais, mas cada um relata de um jeito. Então você tem essa energia, como é que ela flui, essa energia? O de fogo também, a mesma coisa. O de Áries, você brigou com o cara, ele vai lá e te enche de porrada. O de Sagitário, ele vai olhar e falar, não, esse cara é grande e tal. Então ele vai treinar, vai fazer um time, vai bolar uma estratégia, e aí vai te pegar e vai te bater. E o de Leão, não, ele vai te cobrir de porrada, mas ele vai esperar a hora do recreio, que é para quando todo mundo estiver vendo. Uhum. Então você tem manifestações estereotipadas dessas energias manifestando. Que é aí que acaba dando esse zodíaco, essas piadas, aquela descrição estereotipada que as pessoas conhecem, que é mais fácil de explicar. Mas, na real, quando a gente entende como é que flui essa energia, a gente consegue entender a lógica do símbolo. E o signo, ele vai ter tanta palavra, tanta coisa. Depois eu mostro para vocês no livro. A gente fez uma compilação dos 60 livros de astrologia mais importantes da época primitiva até a mais medieval. Então, se você abrir em qualquer planeta, eu fiz uma nuvem de palavras. Aí, pega esse escorpião. Meu escorpião aqui, hein? Olha ali. Então, o que eu fiz? A gente fez e coordenou no Excel as palavras mais usadas para descrever escorpião, para descrever essa energia. Então, lá, obsessivo, reservado, determinação, vingativo, misterioso, profundidade, transformação, ciúme, secreto, magnetismo, poderoso, paixão, ciúme. Tá vendo? São todas palavras que estão meio associadas com escorpião. Uhum. Se você pegar um outro signo, abre aí à vontade, você vai ver que a gente também compilou. Então, o que acontece? Num único sigilo, você tem um mundo de palavras. Aquário aqui, Aquário. Seu professor. Ali. Tá, Aquário a gente tem lá, ó, revolucionário, visionário, intelectual, progressiva, originalidade, visão, intuição, desafio, futurismo, ativismo, flexibilidade, imparcialidade, qualidades aquarianas. Então, todas essas palavras, elas se conectam dentro daquele sigilo que é o signo de Aquário. Signo, né? A palavra signo quer dizer código, quer dizer pequena marca, né? O emoji, vamos dizer assim, né? Então, esse sigilo, ele carrega tudo isso. 60 livros, fiquei marcando aqui, 60 principais livros de astrologia. E depois a gente pegou e compilou todos. Então, o que os principais astrólogos da história da humanidade falaram sobre Marte? A gente compilou tudo no Excel, montou tudo, organizou tudo e fez uma jogada com as palavras. Então, esse livro não é tipo a visão do Deodébio. Na verdade, esse livro é a visão de todos os caras que vieram antes de mim. É uma síntese. Os meus ancestrais. Nossa, que legal. Eu não crio nada, eu só compilo. Eu sou virginiano. Eu sou virginiano. Eu estou com o meu sol em virgem, é isso. Aí o que a gente tem? Continuando, a gente tem o ar, que é o de falar. A gente tem o ar cardinal, é o ar que faz a legislação pelo enxofre. Ou seja, Libra, são os professores, são os juízes, são os legisladores, são os vendedores, é todo o pessoal que legisla. Depois você vai ter o ar mutável, que é Gêmeos, que é o ar da mente.
os cabeça de vento, né, que é comunicação, comunicativo, viagem, passeio, conversa, tudo isso é reinos de Gêmeos. E depois, finalmente, o ar fixo, que é os caras que colocam a mente na prática, que é Aquário, que são os inventores, os cientistas, os filósofos, a galera doida. E aí, finalmente, Terra, que alguém tem que trabalhar no zodíaco, né? Os caras só farreiam, né? Alguém... Seja eu, né? E aí, Terra, você vai ter também os três: é a Terra cardinal, Terra mutável e a Terra fixa. Na Terra cardinal é os caras que protegem tudo, é a tradição, então é os capricornianos. Eles regem e protegem, eles são as polícias, as milícias, os protetores, os logísticos, os guardiões. Depois você vai ter os Terra mental, que são os habilidosos, os operários, os cirurgiões, os cientistas, aqueles caras metódicos. E depois você vai ter o Terra fixo, que é os caras que põem a mão na terra, o touro, que é terra da terra da terra. Então percebe que aí a gente tem todas essas 12 variações desses elementos. Então quando a gente está falando de 12 signos, na verdade a gente está falando de 12 elementos fracionados. E depois eu vou dividir cada um desses signos ainda em 6. Você divide esses signos em 3... em 3 pedaços que eles chamam de decanatos. E cada decanato tem 2 anjos. E aí a gente chega em 72 signos. Você quer ver qual que é abaixo? Eu te mostro qualquer um. Pega qualquer um. Aqui, ó, só em peixes. Então aqui são todos os anjos de peixes. Podemos mostrar. Aqui, vamos ver aqui. Como é que a gente estruturou o livro, né? A gente fez toda essa divisão. Então, para o pessoal que gosta, que é o basicão de astrologia, acabou de aprender astrologia, ele vai usar só isso aqui, ó. Pessoas com sol em peixe são empáticas, sensíveis, muita gente possui uma forte inclinação artística ou espiritual, tem uma grande capacidade de compreender os outros em um nível emocional profundo. Enquanto sua empatia é uma força, eles devem cuidar para não se perderem em ilusões ou escapismos. Então isso é o que a gente vê na maioria dos livros de astrologia. Mas aí eu vou mais além. Quando você estudar a astrologia cabalística, você vai entender que o peixes ele está aqui e o sol é Tiferet. Então ele é água mutável vibrando na esfera de Tiferet. E aí significa que ele tem muitos outros conceitos, ó, sensibilidade, empatia, imaginação e criatividade, natureza compassiva, intuição acentuada, adaptabilidade e flexibilidade, espiritualidade e misticismo, tendência à evitação de conflitos, suscetibilidade emocional, generosidade desinteressada e inclinação para as artes. Então tudo isso são manifestações que está dividindo essa combinação de sol em peixes. E aí, para quem vai mais avançado, vai trabalhar com os decanatos. Então, por exemplo, se você já sabe exatamente que grau de peixe está o seu sol, você vai achar o seu anjo, que é o tal do anjo cabalístico que todo mundo já ouviu falar. Então pode ser Aiel, Rabuyá, Rochel, Ramayá, Raiaiel ou Mumiá. E aí cada um desses anjos ele vai ter uma certa qualidade que na verdade é uma qualidade de messiânica, o que lida com peixes, ou que lida com aspecto artístico, só que mais específica. É como se você tivesse um crayon de lápis de cor, só que quando você trabalha com astrologia normal, você tem 12 cores. Com a astrologia hermética, você tem 72 cores. Então, tem tons de amarelo, tons de vermelho, tons de azul, que você consegue aprofundar mais na descrição. Ah, fantástico. Então, o que eu lembrei agora? A forma de aprendizado relacionado a essas conexões astrológicas, né? E eu lembrei de Pitágoras, porque eu tive algumas entrevistas também que o ensino na escola pitagórica também é determinante de acordo com que do estudo astrológico daquele iniciado, daquela pessoa que iniciou aquele processo, né? E faz todo sentido do mundo, porque você facilita as vantagens da pessoa, né? As virtudes e as qualidades e as capacidades. Porque se você tem uma pessoa que tem muita energia ariana e tal, ela vai ser ativa, vai ser agitada. Não tem uma coisa pior do que você pegar um cara que tem um monte de energia de ariano e pôr o cara para fazer trabalho burocrático de contabilidade. O cara não tem paciência. O cara não tem o saco, não tem aquilo. Um taurino ia fazer aquela energia muito melhor. Então você vai dosando o tipo de trabalho, o tipo de estudo de acordo com as suas facilidades e qualidades. E aí isso que acontece no mapa. Então quando você tem todos esses diversos signos, você ainda assim vai ter as suas qualidades. Então a gente começa. O pessoal acha que é só o Sol, que ele é principal, né? Do ego, e é mais fácil de contar, porque ao longo do ano ele dá uma girada.
Então o Sol passa em todos os signos. Mas depois você vai ter a sua Lua, que é o Yesod, que é o quê? O seu reino espiritual, o seu íntimo, o seu sonho, sua imaginação. A Lua no teu mapa seria as coisas que só os seus amigos mais próximos conhecem. É uma face sua que você meio que não mostra para os outros, para qualquer um. Então, por exemplo, eu tenho a minha Lua em Gêmeos, então é uma face de comunicação. Então eu gosto, por fora, organizar coisas, mas por dentro organizar coisas diferentes, escrever, contar, traduzir. Eu tenho uma facilidade enorme para letras, para amizade, para falar, para viajar, para comunicação. Então eu combino essas duas. E aí você vai ter o ascendente, que é a Terra, que é Malkuth, que é como é que isso vai se manifestar no plano físico. Então as pessoas falam que, mas quem estuda astrologia, quando você vai amadurecendo, você fica mais parecido com o seu ascendente. Já ouviram isso? Então significa que você está misturando essas três energias. Então meu ascendente é Áries, então eu sempre tive meio tipo, quando surgiu o blog eu tava, quando tinha o RPG eu tava, quando entrou eu tô sempre meio assim, trazendo coisa nova. Eu trouxe o livro de Cabala que não existia, ninguém tinha feito alguma coisa igual. Depois a gente fez um de tarô que não tinha em lugar nenhum do mundo, a gente fez um. Agora o de astrologia que traz um treco que não existe em nenhum outro livro. Nossa. Então é meio que esse Áries que vai rompendo barreira, né? Minha companheira Juliana vai amar essa astrologia hermética e também o padrinho dos meus filhos que é astrólogo também. Vamos fazer uma análise para quem, por exemplo, adquire o livro agora, Astrologia Hermética, com o do Iago Mihael, já que ele está cedendo aqui os dados para fazer não é uma leitura do mapa astral completo, para vocês entenderem como é que funciona. Como é que funciona, como é que vocês podem também usufruir dessas conexões, porque aqui então, ele está com eu tô com o mapa dele. Aqui. E o que seria um planeta? Um planeta é a esfera da árvore da vida. Então não tem diferença entre árvore. Nós somos uma árvore. Nossos chakras vibram essas árvores. Então quando eu estou falando de onde está o meu Mercúrio no mapa, eu estou falando do meu Rod. Então lembra que a gente falou na entrevista passada? O Rod é a nossa parte intelectual. Então, onde está o meu Mercúrio no mapa significa assim, como é que eu penso? Como é que eu raciocínio? Então, quem tem um Mercúrio em Áries, ele tem um pensamento rápido, ele quer tal, ele não tem paciência para ler livros compridos, ele quer tudo para agora, que ele gosta de tecnologia, Quem tem o Mercúrio em Touro, ele vai ser um cara mais devagar, mas ele lê todo o contrato antes de falar assim, aceita o contrato. Ele tem um Mercúrio, um pensamento devagar e sempre estruturado. O Gêmeos não, ele quer muitas informações, pouco de cada coisa, ele é meio Wikipedia, leu aqui, interessou, depois ele busca outra coisa, o intelecto dele é assim. O Mercúrio em Câncer é um Mercúrio poético, ele entende as expressões, ele traduz os sentimentos, ele flui na água cardinal. Então percebe que a gente está trabalhando ali da esfera de Rod. O Netzah é o Vênus, então quando você fala, meu Vênus está em tal posição no mapa, você está falando como é que você sente, o que você gosta numa pessoa. Então, se o seu Vênus está em Virgem, você vai gostar de uma pessoa que é organizadinha. Se você tem um Vênus em Áries, você tipo ter várias parceiras, várias namoradas. Um Vênus em Capricórnio vai ser muito sério, muito regrado, tem que proteger o lar, vai buscar um companheiro, uma companheira para cuidar. Um Vênus em Aquário, não, é amizade com sexo e tá valendo, tudo vale. Então você vai ter gostos. E também vai refletir num outro nível de como você gosta da sua casa também, de como você se cerca desses gostos. Tipo de esporte que você gosta. Então ele vai conversar com as coisas que você ama. O Sol a gente já falou, né? É o Tiferet. O Marte vai dizer como é que você briga, como é que você conquista as coisas, como é que você ataca e avança. O Júpiter vai te dar um facilitador. Então esse Júpiter é aquele negócio, como é que você ganha dinheiro, o que te facilita, qual é a energia do teu mapa que está ali pronto para ter prosperidade. Então é importante. Tanto que o Júpiter é o signo do horóscopo chinês. Lembra que a cada 12 anos ele troca? Ano do macaco, ano de... Então, esse ano do horóscopo chinês é o Júpiter. Por quê? Porque quem trouxe esse horóscopo foi o Marco Polo, eu falo no livro. E aí lá, o que ele viu? Ele só viu os comerciantes estudavam o Júpiter e a Lua. Assim como os caras do Ocidente estudam só o Sol. Então, para eles, esse básico do horóscopo chinês é o Júpiter, porque é onde é que a sua família vai ganhar dinheiro, onde é que você tem essa pegada. Aproveitando até seu comentário, no início do programa eu fiz uma pergunta, se existiria ou não
um signo que tem mais propensão a ter riquezas materiais Então, e essa é outra, é a financeiras. pergunta igual. Eu sou médico, que signo é bom? Não tem sentido. Porque você fala assim, é peixes, mas quantos artistas de cinema, poetas e tal ganham bilhões, milhões? Os caras de tecnologia também lá, mas e um aquariano que cria as coisas da tecnologia? Né? Então aí teria que ver os bilionários, né? Deve ter muito empreendedor, mas tem herdeiro. Então não tem muito sentido esse negócio de eu vou ganhar. Uma das coisas que me irrita mais de astrologia é o cara assim, esses 3 signos vão ganhar dinheiro essa semana. Dá vontade de ir lá e pegar essas torres e enfiar porrada. Porque não tem, isso é o negócio mais clickbait estúpido que tem, é um desserviço para astrologia séria. Mas por outro lado, um amigo meu falou assim, na verdade isso é ótimo. Porque enquanto as pessoas normais do mundo acharem que a astrologia é uma coisa idiota, elas não vão pôr a mão. Porque se as pessoas levassem a sério e colocassem a mão, a astrologia tem um poder absurdo sobre as pessoas. E aí você joga isso numa inteligência artificial, o cara vai saber colocar no seu TikTok, por exemplo, se você é canceriano, ele vai colocar uma propaganda que apele para os seus sentimentos. Ele vai usar o seu zodíaco para te fuder. Então aí sim acabou a humanidade. A hora que a inteligência artificial decifrar a astrologia, acabou a rede social. A gente já era, perdemos a batalha, porque eles vão usar todo o nosso sistema contra a gente. Falar em sistema contra a gente, eu estava até conversando com você antes de nós iniciarmos esse programa, eu já entrevistei as pessoas e convidados aqui que não comentavam publicamente sua data de nascimento, seu signo, por conta de chegar magias trevosas em direção a essa pessoa. Até funciona, mas se a pessoa vai estar nesse nível de magia para fazer especificamente contra aquela pessoa, eu tenho certeza que os inimigos desse cara podem fazer outro tipo de magia, né? Então, é uma defesa? Mas é mais papo do que realmente precisa. Porque eu já briguei com tanto trevozinho nos 30 anos e minha data de nascimento inteira é pública, então já era. Se tivesse alguém que tivesse algum poder, já tinha feito alguma coisa, né? O que você faz quando chegam, por exemplo, esses trevozinhos ou trevozões, ou pessoas com energias negativas atacando, por exemplo, o seu trabalho nesses últimos 30 anos? O que você recomendaria, inclusive, para pessoas que são públicas e que exercem um trabalho muito interessante e tem que lidar com isso? Então, não sobrou ninguém. Então, eu não tenho inimigos, essa é a parte divertida, eles não sobram. Mas eu acho que para quem que lida com o público, que hoje em dia qualquer pessoa que põe a cara na internet e fala alguma coisa, eu acho assim, se expõe menos, o mínimo possível, porque o mundo isso é uma Kali Yuga, né, cara? As coisas tá tão ridícula que você fala assim, bom dia, gente, aí alguém vai comentar embaixo, tá chovendo aqui na minha cidade. Parece que as pessoas nas redes sociais vivem para espalhar o ódio, entendeu? E é tão difícil, então quanto mais você que tá vendo se proteger dessas energias externas, né? Se você não é uma figura pública, para que você vai manter seu Instagram público? Então siga seus amigos, fique o mínimo possível nessas máquinas. Porque eles estão agindo, eles estão usando isso contra você. O tempo é a coisa mais valiosa que tem. Tempo desperdiçado. Se perdeu 2 horas, cara, você vai morrer um dia. Não vai ter como voltar essas 2 horas. Se você perder R$100, você trabalha e consegue R$100 de volta. Se você perder um dia, 6 horas, 1 hora, você não tem esse tempo de volta. Então, quando as pessoas começarem a perceber e medirem de verdade quanto de tempo que elas perdem numa rede social, que elas podiam, por exemplo, estar lendo um livro, ou tá na internet mesmo, mas no YouTube, onde você digita assim, sei lá, você é um programador e você digita um assunto que te interessa. Acha um grupo ou um canal que te interessa, com um assunto que te interessa, e você gasta lá 1 hora assistindo uma coisa que te interessa, infinitamente melhor do que você passar 1 hora rodopiando lixo no TikTok, que a hora que acabar de rodopiar essa 1 hora, se eu perguntar pra você, o que você viu no TikTok, você vai falar, não lembro. Porque a tua mente vai sendo corroída. Eu cortei todas as minhas redes sociais. A única coisa que eu frequento é YouTube. Então eu digito os assuntos que eu gosto, a mitologia, arqueologia, tal. Eu acho uns canais que tem uns assuntos que eu sigo, as pessoas que eu gosto, e eu vejo coisas longas de 1 hora, meia hora, porque aí o seu cérebro fica treinado. Então você trabalha a seu favor, ao invés de você ficar lá naquela massa zumbi de ser bombardeado por
cortisol, né, e dopamina. Uhum. Uma das... Já a gente volta e vai ver essa análise também do mapa do Iago Mihail, que veio outra reflexão aqui em relação ao que você está trazendo, né? Uma das buscas, além dessa de possibilidades de retornos financeiro, possibilidade de tendências de ter mais sucesso, a outra questão também que aborda bastante é se utilizar da astrologia para evitar dores e sofrimentos. Nessa perspectiva, como é que você entende karma e dharma e livre-arbítrio relacionado à astrologia? Então, o dharma é aquela sua missão que você pediu para vir. Então, isso tá impresso no teu mapa. O karma é aquilo que você faz. Então, você pode tentar se desviar dessas coisas, estragar e até corromper tudo? Pode. Né? E o livre-arbítrio é justamente isso. Então, se você vem aqui e você tem uma qualidade enorme que você de comunicação, tipo, você tem um Mercúrio super bem posicionado, que tem um facilitador de comunicador. Essa pessoa pode usar essa habilidade para ela ser um tremendo comunicador, ou ela pode ser, sei lá, um espalhador de fake news. Ele pode ser um picareta, pode ser um 171, um pilantra. Isso é um livre-arbítrio da pessoa. Então ela vai estar pegando esse dharma e ferrando com ela mesma. A longo prazo, depois que ela morrer no grande esquema das coisas, ela tá ferrando a encarnação dela, né? Ela vai se fuder, ela vai ter que corrigir isso depois. Mas enquanto a gente tá aqui encarnado, a gente tem o porcaria do livre-arbítrio. Então, dentro de um limite, ele vai seguir ali o que ele pode. O mapa vai dar o quê? Ferramenta. Então, se você estudar o seu mapa, você fala, olha, eu tenho facilidade e tal. Às vezes o cara olha o mapa, eu fiz o mapa pra pessoa, ela vira e fala, putz, mas você disse que eu tenho isso e isso, mas eu nunca... Eu falo assim, experimenta um hobby, tenta usar essa habilidade e tal. Depois de 6 meses, a pessoa volta e fala, caraca, mano, eu tentei e não sei o que, e o treco fluiu. Porque às vezes você tá com essas energias tudo travada. Né? Lembra que a gente falou na outra entrevista que a astrologia vai te dizer o que é melhor pra você, mas eventualmente se você, sei lá, seu pai é advogado e mandou você ser advogado e você cedeu, e você herdou a firma dele e você odeia aquilo, seu mapa vai ser totalmente fora, você tá totalmente infeliz. E uma coisa que eu percebi, as pessoas que não se identificam com o mapa, tipo, esse mapa não tem nada a ver comigo, geralmente é uma pessoa extremamente infeliz e insatisfeita com o que ela tá fazendo. Com parceiro, com hobby, com vida, com tudo. E aí eu falo, mas se você fizesse assim, a pessoa ia falar, putz, eu ia gostar de fazer isso. E aí o mapa dá uma pessoa mais idílica, tipo, o que a pessoa gostaria de ser. Então muita gente me olhou e falou assim, putz, esse mapa tá longe, mas eu gostaria muito de ser essa pessoa que tá... Legal. E as pessoas que estão vivendo plenamente, satisfeitas, felizes e tal, elas olham o mapa e falam, caralho, assustadora a astrologia. Elas se veem, é um espelho. Então quanto mais você tá se representando, eu percebi empiricamente. Então, porque eu peço pro pessoal que eu mando o mapa mandar pô, me fala aí, comenta o que você achou e tal. E geralmente se o cara falar, eu não acho nada a dizer, eu peço um pouco, me fala um pouquinho da sua vida assim, assado, e aí eu vejo no mapa o que teria. Então teve uma vez eu fiz uma experiência que a gente fez mapa para pessoas idosas, né? Mas foi terrível, porque eram umas mulheres no Sesc, e aí depois elas ficaram chorando e tal, porque elas falaram assim, eu tinha tantos sonhos que eu queria fazer isso, mas aí eu casei, tive filho, eu abandonei tudo. E aí ela viu o mapa e ela viu a vida dela que ela perdeu. E aí a mulher entrou em depressão e eu fiquei me sentindo horrível. Porque o mapa, ele fala a verdade, né? A astrologia não tem essa purpurina, né? O mapa é o que ele é. E às vezes você percebe as coisas que você deveria fazer, que você sabe que já tinha que fazer, e a árvore da morte te levou, porque você tem noção da parte negativa, o gênio negativo, né? Uhum. E estudando isso você vai saber, né, qual é a sua sombra. Gênio negativo, sombra, mesma coisa. E por isso também é um modelo para você estudar. Maravilha. Para a pessoa, então, que vai ter, vai lá, já tem um mapa, tipo o Iago Mihail, que você está com o mapa dele aqui, e pega o livro. Quais as primeiras recomendações que você vai ver para ele ver? O Sol? Não, eu fiz uma parte, todo mundo perguntou isso, então eu escrevi um capítulo que chama assim, como usar este livro. E aí o livro vai no beabá, ele abre e fala, passo 1, então você vai estudar todos esses básicos. Aí passo 2, pegue seu mapa. Então comece a olhar o mapa, então tá lá. Eu uso o meu mapa de exemplo, então olha onde está o seu Sol, aí eu aponto onde é que está o Sol, vê lá, vá na página tal e vê isso aqui. Então ele vai ter 3 níveis básicos, então tem o primeiro nível que é o, tipo, sou curioso, acabei de comprar o livro.
que é o que a maioria dos livros de astrologia vai. Então, por exemplo, se a gente pegar ali o tá em 17 graus e 52 de Escorpião. Então a gente abriria aqui o livro dele para começar em Sol em Escorpião. Esse Sol em Sagitário, passou um. Sol em Escorpião. Então, você quer ler? A pessoa que está no mais básico, ele vai pegar o primeiro parágrafo, que é um parágrafinho só. Que pessoas com Sol em Escorpião são intensas, apaixonadas e dotadas de uma forte vontade. Eles têm uma profunda compreensão dos mistérios da vida e uma habilidade para enfrentar os aspectos mais sombrios da existência. Sua intensidade é uma grande força, mas eles devem cuidar para não se tornarem dominadores ou obsessivos. Então esse aí é um resumo meu que sintetiza isso, você vai achar em qualquer livro de astrologia, que é aquele basicão e tal. Depois a gente vai fazer um estudo mais cabalístico. Se ele quiser aprofundar, ele vai ter ali que os conceitos chaves. São os conceitos chaves. Então são conceitos na qual a energia de água fixa vibrando em Tiferet pode trazer. Então isso são assuntos que provavelmente ele vai ter vivido ao longo da vida da pessoa. São experiências possíveis. Então lê assim só o título. Intensidade emocional, determinação e persistência, mistério e profundidade, poder de regeneração, paixão e intimidade, habilidade de perceber a verdade, reserva e sigilo, força de vontade. Vamos ver o que é força de vontade. Força de vontade é uma qualidade destacada. Escorpianos são determinados e têm uma incrível capacidade de superar obstáculos com sua tenacidade. Aí tem mais aqui, inclinação para a investigação, caráter magnético. Exato. Então isso são coisas que você pode usar em 2 pontos. Ou se você estiver trabalhando com magia planetária, você pode fazer um talismã trabalhando no Sol em Escorpião, com as velas, com os elementos dentro do xamanismo, da bruxaria e tal. Você confecciona um talismã para ter alguma dessas qualidades. Então você imanta. É como se você trouxesse a energia do universo que está naquele momento. Então, obviamente, tem o dia e o horário certo para fazer essas coisas, mas você pode trabalhar um talismã daí. Ou você vai ampliar mais. Tem, então, tem a ver com as 10 Sefirotes? São as 10. Porque são as 10 aqui. Sim, é Escorpião em cada uma delas. Cada uma delas. Legal. Depois você vai ter aqui os decanatos. Então ele tem 1752. Então você vai contar 1752. Ele vai estar aqui. Então, o anjo dele, o anjo cabalístico dele chama Ariel. E aí ele vai ler. Então qual é a descrição do anjo cabalístico de Ariel? Olha aqui, Ariel em Tiferet. A essência do conselheiro interior. A pessoa nascida sob a influência da virtude de Ariel é perspectiva, podendo ser até mesmo sarcástica e por isso inspira respeito. Faz parte de sua missão injetar certeza nos mais difíceis para assim atingir grandes transformações. E aí tem um salmo também. E aí é o salmo que você... E o talismã do lado. Então, esse aqui é o talismã dele. O talismã dele. Então aí a gente vai estar trabalhando com teurgia, né? O pessoal que já conhece anjos cabalísticos já está acostumado. Você vai ter a vela, você vai ter um anjo. Então é o anjo de que número? O anjo 46. 46. Ariel em Tiferet. 46 é Ariel. Então aqui a gente tem uma imagem telesmática, os sigilos, as qualidades que a gente vê e o salmo que a pessoa trabalha. Então o que ele faz? Como é que você trabalha a teurgia? Para que ele acenderia ou pediria ajuda para esse anjo? Ele estaria trabalhando a essência dele. Então ela vai ajudar ele a desenvolver a melhor qualidade de escorpião que ele possa desenvolver. Então ele está chamando isso. O que acontece? Nós somos a fagulhinha de Deus. O anjo é um anjo, puta que pariu, gigantesco. Quando você pede ajuda para ele olha e fala, ó, irmãozinho, tá lá, e aí ele te aponta o dedo. E aí você faz um fio com esse anjo energético. E aí você consegue melhorar como pessoa. E aí eles atendem. Os anjos, eles são, tipo, acho que a forma de magia mais poderosa que tem. Aí você pergunta, pô, mas então por que os malvadinhos que não trabalham tudo demônio e não com anjo? É porque você nunca vai conseguir chamar o anjo para amarrar a pessoa, para destruir fulano, para matar ciclano, para roubar fulano. Você só tem como chamar anjo para fazer coisa boa. E aí ninguém quer, né? Então, mas você pode pedir ajuda pro anjo para se melhorar. E eles ajudam.
Claro que eles ajudam, né? Então, então essa é a vantagem. Só que ninguém quer melhorar, ninguém quer sabedoria, né? Então, os caras querem curar a unha do pé, pegar um emprego. Mas a ideia de você trabalhar com anjo é que você vai se entrar em sintonia com uma força cósmica muito maior do que você é, e aí você vai ser puxado para cima. Então ele ajuda, você tá em depressão, você tá mal, tá não sei o que, você acha um ponto de luz, o cara te dá essa esperança que você precisa para sair do buraco. Uhum. E aí você tem, todos esses anjos são os talismãs cabalísticos diferentes, e outra, você pode fazer trabalho angelical com outros anjos que não são os seus. Então se você achar um outro anjo e tá lendo ali e fala, pô, esse anjo trabalha, tô tendo pesadelo, ele ajuda e tal, pode fazer a reza. No final tem os salmos, tem a oração, tem o incenso, e aí a pessoa só prepara no altarzinho e ela faz a magia angelical. E aí, no caso dele, que só o escorpião. E a lua? Aí vamos para a lua. A lua dele é Sagitário 15 graus e 58. Olha, já abri na página. Olha. Então, aí, sei lá, a primeira é a descrição básica. Então vamos lá, olha lá. Lua em Sagitário. Idealista, fogo mutável na esfera de Yesod. Com a lua em Sagitário, a expressão emocional é entusiástica e otimista. Esses indivíduos têm uma necessidade de aventura e expansão, buscando sentido através de experiências e filosofias. Eles são francos em suas emoções e valorizam a liberdade pessoal. E aí a gente tem os 10 conceitos chaves, e aí qual é o grau dele? E aí o grau dele da lua seria 15,58. 15, então tá aqui no Imamiar em Yesod. A alma do pesquisador. Olha, libertação, o que é essa libertação? Libertação de prisões. Esse anjo é especialmente invocado por aqueles que buscam libertação de prisões físicas, emocionais ou espirituais, promovendo a liberdade e a redenção. E aí tem os salmos certos e aí como é que ele vai trabalhar? Depois a gente vai ter o anjo de Mercúrio, então dele Escorpião também, 29. Então Mercúrio e Escorpião. Então no livro eu peço que você vai ter vai ter o seu caderno de anotações que você tem que trabalhar junto com esse livro. Então ele explica, primeiro você vai fazer o básico, que é o primeiro. Porque aí você vai combinar, então você fala, como é que a minha lua combina com o meu sol? Então vai ter uma outra paradinha que depois a gente vai ser que é o mais avançado. Vamos terminar essa Agora parte. Para mim vem o Mercúrio. Mas o Mercúrio em Escorpião. Mercúrio em Escorpião. Mercúrio em Escorpião. Com Mercúrio em Escorpião, a comunicação é intensa e penetrante. Esses indivíduos têm uma habilidade natural para investigar e descobrir segredos, expressando suas descobertas de maneira incisiva e às vezes provocativa. Eles pensam estrategicamente e falam com uma intenção profunda. E aí ele vai estar anotado em todos, então ele já vai combinar como é que está o meu sol, minha lua, como é que ele está conversando. Se ele tem lá, ele já vai ter uma leitura do próprio mapa. Ele vai ter uma leitura de todo o mapa. Junto com os anjos para fazer as magias teúrgicas. Se ele terminar de fazer toda essa parte, é o que a gente faz um mapa astral, que você compra, que você vai no astro.com, nesses sites, e você baixa, você já tem ele lá montadinho. Mas ele é o básico, porque aquelas outros conceitos chaves é quando o cara quiser trabalhar isso dentro da Cabala. Uhum. Ele fala, putz, eu quero adquirir mais... Vamos lá, pensamento investigativo. Pensamento investigativo. Você fala, putz, eu gostaria de ter mais pensamento investigativo. Vou trabalhar um talismã para isso. E aí você espera, tem que estar no Mercúrio em Escorpião. Então você vai ter que olhar no ano para ver quando é que vai estar o ponto que você quer, para você achar o dia certo. Eu ensino com as datas, então com o calendário dá para você fazer isso. Tem a regra aí, e qualquer software que você consegue ver a data, você vai ajustando. Você entra uma data, ele te dá o mapa, aí você vai, sobe um dia, desce um dia, sobe um dia, vai fazendo o mapa até você achar a data certa. E aí você acha o ponto onde você pode fazer aquele ritual. Que aí a gente chama isso de magia planetária. Que é quando eles usam para fazer aquelas evocações dos espíritos planetários, e etc. E aí toda a parte medieval de feitura de talismã era isso. Por isso que os caras meio que já tinham um plano, aí eles planejavam o ano inteiro deles. Então eles falavam, agora que é Áries, que é a guerra, que é não sei o que lá, eu vou forjar a minha espada. Depois é Mercúrio, Touro, eu vou fazer a minha moeda. Depois, e aí o cara meio que planejava os rituais. E coincidentemente bate com os solstícios e equinócios e com tudo. Parabéns. No caso da Diamond Editora, já que você tem 30 anos já de estudo da astrologia lá de 95, todos os lançamentos foram... Todos os lançamentos a gente tem a gente espera o horário para começar no Catarse,
que vai dar o Júpiter ali na casa de Touro, que vai dar dinheiro, comunicação, a gente faz tudo. Todos os rituais de prosperidade, de assinar cheques, as coisas, a gente usa a magia planetária. Magia planetária, muito bem. E qual é o próximo passo? O próximo passo é o Vênus dele, Vênus em Libra. 1 grau de Libra. Vênus em Libra. Aí outra, tem as casas também, né? Sim, o que é essas casas aqui? A casa é a casa onde está o planeta. Onde é que a gente está aqui? Só tem um detalhezinho. Tem um das casas para... porque o Sol está numa casa. Então, por exemplo, o Sol dele está na casa 8. Então, além de você escrever lá que o Sol está em Escorpião, você tem que colocar ali Sol na casa 8. Sol na casa 8. Então, você tem a parte básica que está no comecinho. Passou? É um livro de consulta grande. Não, termina de ver o Sol em Peixes. Depois do Sol em Peixes. Mais um aqui. Sol nas casas. Sol nas casas. Na casa 8. Você vai ter um resuminho. Foco em questões profundas, transformação em recursos compartilhados. Pode indicar uma abordagem intensa para a vida e uma conexão com o desconhecido. Olha aí. E aí o detalhamento vai estar aqui. Vai estar aqui nessas outras casas. Você vai ter a casa 8, porque aí você usa para magia, porque você espera o Sol estar na casa 8, que seria um horário específico do dia. A casa também está associada a cada um. Isso eu testei tanto, cara. Negócio de macumba que os Exu manda acender tal hora, fazer tal, não sei o quê. Quando você faz o mapa e cruza, você olha e fala, mano, como é que o Exu sabe, mano? E é um negócio impressionante. Que maravilha, muito bom. Então isso aí serve para ser magia planetária. Então o mapa tem tudo isso. E aí você vai ter esse junto com aquele lá, porque aquele lá tem uns sigilos. Né? E aí tem a parte que não tem nenhum outro livro, é a parte dos aspectos. Então, por exemplo, a gente tem aqui no mapa dele que o Mercúrio dele está fazendo um sextil com Vênus. O que vem antes? Conjunção ou sextil? É isso? É isso mesmo. Mercúrio sextil com Vênus. Ou sextil com Netuno. Ou sextil com Netuno. Então a gente pode achar sim uma. Pega o capítulo dos sextios, estão aí você tem que achar Lua sextil com Mercúrio. A Lua sextil com. Não. Aqui é com Mercúrio Vênus. sextil com Netuno. Aqui com Lua em trígono. Não, aqui é trígono. Trígono. Procura Lua sextil com Mercúrio? Netuno. Não, Mercúrio sextil Netuno. Então vamos lá, tá em ordem. Então a Lua, depois veio Mercúrio. Vai folheando. É porque ele é completo porque eu fiz cada planeta. Eu tenho Lua com Virgem, Lua com Lua, e todos os signos correspondentes. Por isso que não tem lugar nenhum. Lua em sextil com Netuno. Essa? Mercúrio. Vai indo mais, é depois da Lua. Tem que passar a Lua. Mercúrio, um sextil, vai um pouquinho mais. Passou. Plutão. Gigante, né? É gigante. Mercúrio em sextil com Netuno, correto? Então tá, o Mercúrio está em quê? O meu Mercúrio está em Escorpião. Então vai lá, em Escorpião. Para Mercúrio em Escorpião, o sextil com Netuno pode ser com Capricórnio ou Virgem. Esse aspecto integra a comunicação intensa e penetrante de Escorpião com a disciplina de Capricórnio, ou com o detalhismo de Virgem, aprofundando o pensamento crítico e a expressão de ideias transformadoras com a percepção intuitiva. Então ele te dá a combinação de cada signo, como é que isso forma. Porque quando a gente está falando do mapa, você consegue plotar seu mapa que vai ter uns tracinhos no meio para o pessoal ver. Esses tracinhos que tem, eles representam esses aspectos, que são os planetas que fazem um grau bem fechado entre eles. Então eles atuam como se fosse uma energia só. E aí você trabalha com o que a gente chama de aspecto. É aí que vai fazer o horóscopo. Mesmo o pessoal que está em casa, eles vão falar, é assustador, mas calma. Isso aí você não vai estudar no ano. Primeiro você vai estudar umas semanas o livro. Primeiro você vai ver todo o básico, planeta, signo, casa, tal. Quando você estiver bem com o seu mapa, aí você começa a penetrar. E aí isso aí vai te dar, tipo, a sua alma desvelada, porque você vai começar a ver como é que o seu jeito de pensar funciona com o seu jeito de agir.
Como é que o seu jeito de sentir funciona com o seu jeito de prosperidade? Como é que os seus desafios reagem? Então, e aí você vai ter essa tabela, né? Que vai ter, ó, são várias combinações, são as mais importantes. E aí eu dei um por um. Isso não tem em livro nenhum. Maravilha, hein? Quantos anos de pesquisa aqui para formar esse Cara, só de mapa astral a gente deve ter uns 10, 12 anos. Foram 6 mil mapas astrais para eu juntar o material para a gente ter essas combinações todas. Fantástico. E mais as pesquisas que a gente fez junto do Excel e que a gente juntou os livros para separar as coisas. Ó, deu uns bons 15 anos de pesquisa. Maravilha. 15 anos de pesquisa. Astrologia hermética. Já pode adquirir aí no diamondeditora.com.br. As apostilas de aula, de curso, deve ter uns 30 anos de astrologia. Falta uma pergunta que eu fiz lá no início do programa também, que ainda não foi respondida, que é essa associação, né, entre a relação entre os 72 nomes de Deus e a astrologia. E aí já temos então, a gente meio que respondeu, que são aqueles decanatos. Então, que decanato é o quê? É a especificação de onde exatamente está aquele plano, que aí a gente diz que é um anjo regente, mas não é um anjo regente, o anjo seria um das emanações divinas, né? E aí os judeus, eles têm, se você vai no Kabbalah Center, eles têm lá os 72 nomes de Deus, que são aquelas letras hebraicas. E aí, os rabinos me falaram que aqueles nomes, eles são tão poderosos, que mesmo se você não entender nada, você não sabe o que está acontecendo, se você fizer o talismã com o nome de Deus e tal, e só pôr na parede, ele já está emanando, porque aquelas letras são tipo portais. Então não precisa ser especificamente então você não precisa um elemento, nem saber e nem um elemento específico. Um elemento específico. Então com o anjo você vai achar onde é que está ali e você vai ter o seu nome de Deus correspondente, o talismã. Você só precisa fazer esse talismã num pedaço de papel, imprimir ou tal, e você já tem ele emanando. Depois, obviamente, a hora que você aprende como é que você dá para ir fazer as evocações, aquilo ali facilita demais para você fazer um trabalho mágico. Mas é fantástico. A gente teve aqui algumas entrevistas relacionadas ao anjo, né? A gente entrevistou o Ulisses, o Goya, entre outras pessoas. E aí eu queria ver com você também se você teve experiências. Bom, no livro, naquele dali, Teurgia, os 72 Nomes de Deus, pelo IA, né, pela inteligência artificial, lindíssimas as imagens dos anjos que foram criados. Agora, na experiência prática, você percebeu em seus rituais a aparência de anjos e que foi um tanto quanto inusitada para o pensamento, a percepção humana? Eles manifestam, assim, às vezes você tem uma sensação que você vai conversar com ele e ele te passa como se fosse um bloco de informações. Então você tem um sentimento enorme, assim, que é como se viesse uma fala, uma energia, um sentimento, uma coisa do futuro, uma coisa do passado, e aí você demora, tipo, às vezes uma semana para processar. Né? E existem uns rituais que a gente trabalha com anjo, porque você vai ter um anjo para a Lua, um anjo para o Sol, um anjo para Marte, um anjo pra... E aí você tem um trabalho de imersão que você vai trabalhar uma semana inteira. Então na segunda-feira, na hora tal, você vai pegar o seu anjo da Lua e você vai fazer uma prece para ele, um salmo ali, falando melhora a minha Lua. Aí na terça-feira, dia de Marte, você vai pegar o seu anjo de Marte e vai trabalhar assim, melhora meu mar, me puxa para cima. Aí na quarta-feira você vai pegar o seu anjo de Mercúrio, papá. E aí você vai fazendo esse ritual e você percebe a coisa melhorar em volta, assim, o clima... Quando você faz uma evocação de anjo, o clima da casa muda. É uma coisa muito doida, assim, de você terminar aquela salmo, fazer a mentalização, acender a vela lá e você perceber que tá tudo meio diferente. Então eles ajudam, e tem anjo que limpa a casa. E como não tem... Tem anjo de todo tipo, para depressão, para tristeza, para conforto, para não sei o que. O que precisar, você tem um negócio aí. Porque é a manifestação do todo de Deus nas 10 esferas, né? A gente chama de superpoderes. Era uma coisa que eu não entendia. Quando eu pegava os livros do Kircher, né, que depois que a Mônica meio que traduziu e reescreveu dela, você percebia e falava assim, pô, mas esse anjo faz isso, pô, os anjos faz tudo, todos são iguais. Mas aí eu percebi que eles não são bem iguais. Você tem um anjo ali que ele cuida de te dar alegria quando você está deprimido lá, que é de câncer. Ele te deu ele é um aspecto maternal de câncer em Vênus. E aí você tem um outro anjo que também cuida de você, mas ele é mais protetor. Então ele tem um aspecto de Libra que te entende quando você está com a mente perturbada.
E aí eu peguei e dissequei mais. Aí que a Pri Martinelli me ajudou demais. Porque ela tem esse vocabulário lindo. Então, ela tem um vocabulário muito mais refinado, e aí ela começou a me ajudar a distinguir. Porque para estudar astrologia, você tem que ter um vocabulário absurdo. Né? Eles trabalham, vê que só aquelas nuvens de símbolos que eu coloquei, de coisas, você vai combinando um com o outro, e aí você vai ter palavra que expressa exatamente Lua em Libra. A palavra que expressa exatamente o que significa Marte em Capricórnio. E a gente não está nesse limite, a linguagem oral é muito vulgar, muito primitiva. No episódio que a gente fez aqui dos Enoquianos, existiam algumas pessoas que participando no chat que estavam temerosos em relação a atuar com os anjos, né? E aí uma das perguntas que surgiram, estou me recordando agora, era se existe alguma coisa que não deve ser pedida aos anjos. Então, os anjos cabalísticos, eles são diferentes dos enoquianos. Qual a diferença? Os enoquianos, eles são mais anjos elementais. E os anjos cabalísticos, eles afetam na esfera humana. Então, um anjo enoquiano da água, ele é um anjo de emoção. Se você chamar o anjo errado e você estiver numa depressão, ele só vai aumentar a sua depressão. Porque ele é uma força da natureza, ele é um deva. É como se fosse um elemental, um chefe de um elemental, o enoquiano. Então você está chamando, você tem que saber exatamente o que você está chamando. Porque se você chamou o cara para fazer aquilo, enfiar o dedo na tomada, vai dar choque. O anjo da teurgia, ele tem a consciência humana, porque ele está dentro da árvore, o enoquiano está fora da árvore. Então, no caso do anjo de teurgia, é a magia mais segura que tem. Porque você vai acender uma vela e pedir para o irmão mais velho te ajudar. E ele é uma espécie de irmão mais velho na evolução dos seres cósmicos. Ele vai olhar para você e falar, ok, meu irmãozinho pediu ajuda, eu vou dar uma ajuda lá. Então, se você errar o salmo, se você errar o dia, se você não souber usar e tal, e chamar o anjo errado, ele vai olhar para você e falar, eu não sou o anjo certo e tal, mas eu vou te dar uma bênção aqui, ó, te ajudo aqui. E aí, às vezes, ele te dá a intuição de quem é o anjo que você tem que chamar. Ele vai te dar qualquer ajuda, porque eles são infinitos de bondade e de poder. Então, não tem contraindicação. Qual é a contraindicação? Você tem que estar limpo para falar com eles. Então, mano, você tá aprontando, você tá fazendo merda, você tá sendo picareta, você tá não sei o quê, nenhum anjo vai te ajudar. Você não consegue nem atingir ele. Então, não dá pra você, tipo, eu quero. Vou enganar as pessoas pra fazer um não sei o que e tal, o anjo vai me ajudar pra proceder. Não vai, ele vai te fuder. No sentido de que é capaz de ele te dar alguma coisa pra você aprender uma lição pra você entrar no eixo. Então, eles trabalham com altruísmo, a evolução da humanidade. Então, um dos contraindicações de trabalhar com teurgia é que se você não tiver com intenções puras, com sentimentos puros, com a vontade pura, ele vai rir da sua cara. Você não acha que você vai enganar o anjo e mentir para ele, porque não vai. Então, é só isso. Né? Então, você quer trabalhar com teurgia, obrigatoriamente você vai ter que fazer a tal da reforma íntima dos espíritas. Se não fizer, não vai adiantar. Não tem hipocrisia para trabalhar com anjo. Legal. Estava comentando, né, nos bastidores que a Pri e vocês lançaram também juntos um livro de um tratado igual a esse, semelhante a esse, de tarô. Uhum. E que ela também tem essa preciosidade na linguagem, né, no poder da linguagem. E nesse processo de buscar uma associação entre astrologia e tarô, tem também trabalhos que a Diamond disponibiliza ligado a isso? Ele funciona. Os dois livros, eles conversam entre eles, porque como a base dos dois é a árvore, quando você está pegando ali, você vai olhar e falar Júpiter, então você entende tudo que Júpiter tem. Automaticamente você entende tudo que os quatros do tarô têm. Então você começa a entender que o 4 de moedas, ele é aquela energia jupiteriana no mundo material. O 4 de espadas, ele é a energia jupiteriana no mundo da intelectualidade. E aí você vai ter, recebe toda essa pegada. Então você entendendo melhor a astrologia, você automaticamente amplia o leque de vocabulário para você trabalhar na tua intuição do tarô. Tanto que eu escolhi, ao invés de eu escrever, olha, eu acho que Marte em Ares é o que o Deodébio acha e tal, você vê, eu fiz uma nuvem de palavras, fala assim, olha, os 60 maiores astrólogos usaram essas palavras.
Os livros, por sinal, estão na bibliografia no final. Maravilha. Eu falei, esses astrólogos usaram essas palavras. E aí você vê as que você mais gosta e usa, né? E aí cada pessoa tem essa liberdade. No de tarô a gente fez a mesma coisa. A gente pegou uns bons 50 livros de tarô. Aí a gente compilou o que cada um falou daquele 3 de espadas, 5 de paus, 4 de ouros. A gente só tirou o que era repetido. E aí a gente arrumou aleatoriamente as dicas. Porque a gente não queria falar quem falou o quê, porque senão os caras vão tudo pegar o que o Crowley falou, e não o que o Zequinha, meu aluno, falou numa aula, na minha anotação de caderno. Daí eu falei, não, tá tudo embaralhado. A pessoa tem que ler todos os conceitos e falar, eu gostei mais dessa. E aí você vai ter que ter um caderno para trabalhar com o tarô também, que é o teu caderno de estudos. O Iago Mihael está perguntando aqui como seria o mapa astral de um extraterrestre, pela perspectiva da astrologia hermética. É possível? Então, ele não funcionaria porque o cara não mora no Sol. Então, os planetas seriam outros. Vamos supor, sei lá, o cara fala que é de Sirius. Aí tem que ver quantos exoplanetas tem Sirius, o que eles fazem, qual é a dinâmica. Aí tem que descobrir que tipo de sentidos um extraterrestre teria. A árvore da vida, ela existe para o sistema solar, só. Qualquer coisa que não seja sistema solar, a árvore da vida ela não serve. Então essa parada de aliens, ET, mas assim, com certeza que existe uma árvore cabalística para outros sóis, outras civilizações. Eu amo o dia que a gente conseguir achar uma civilização e trocar esse conhecimento para ver o misticismo deles. Porque tudo que o Campbell fez aqui, vamos supor que, sei lá, em Sirius exista um planeta e existe uma civilização lá. Por mais avançada que ela seja, ela começou na Idade da Pedra. E em algum momento, algum siriano, filha da puta, achou um fogo, ou um carbono de hidrogênio, ou um brilho quântico. Alguma coisa aconteceu e ele pôs o nome de um deus. E aí eles tiveram guerra, eles tiveram escravidão, eles tiveram um monte de merda até eles evoluírem até virar uma civilização, etc. Se você distinguir toda essa civilização, esses deuses, esses arquétipos e essas divindades, você faz o trabalho que o Campbell fez para a Terra, e aí você acha a árvore da vida de Sirius, ou de Aldebaran, ou qualquer planeta, Spock, Vulcã, sei lá. E aí funcionaria. E era até uma dica que eu dou aos escritores de ficção científica, quando eles criarem planetas que não sejam da Terra e tal, com civilizações, eles adequassem esses tipos de mitologia. E a mitologia vai construir a civilização, é todo um processo assim de exomitologia, né? Fantástico. Isso seria interessantíssimo. Bem legal. Muito bem, estamos chegando já ao fim aqui nessa nossa transmissão. Hoje o programa é gravado, vocês podem participar aqui no chat, mas deixando comentários, mas recomendo deixar aqui abaixo do vídeo, que abaixo do vídeo fica aqui presente aqui no YouTube, a gente pode rever, e na próxima vinda aqui do DOW no programa, vocês podem ter essas perguntas respondidas. E ele parece que o DOW gostou desse novo estúdio, e ele vai voltar. Você viu que no início do programa começou falando que volta, então a gente vai convidar, hein? Então, pode ser respondido. Mais uma vez, quero mostrar aqui esses dois recém-lançamentos da Diamond Editora. Pri Martinelli e Marcelo Deldeb, Astrologia Hermética. Astrologia Hermética. Você viu aqui até a análise. Você gostou da análise aqui? Iago Mihael, que foi feito... Isso é de proteção. Não, essa é uma... Não, isso aqui o pessoal pergunta o que é. Essa folha é da gráfica. Quando você tem o processo de capa dura, que a gente usa tipo o melhor papel que tem e o melhor... Eles colam esse papel que é para, enquanto tá secando, ele não colar um no outro. Mas aí depois a gente geralmente tira, porque tem gente que não, os caras guardam. Assim, guardam. Mas não precisa, não. Pensei que tinha rasgado. É um negócio de graça. Mas não, a qualidade do papel cochê, nossa gramatura aqui é mais grosseira do convencional, né? A gente faz para durar mesmo. Teurgia, os 72 nomes de Deus, isso mesmo, né? Está aqui aparecendo aqui embaixo, aqui, onde vocês podem adquirir a Diamond editora.com.br, é isso? É isso aí. Diamond Editora, tudo junto. Diamondeditora.com.br, isso aí. Vocês podem adquirir tanto a Astrologia Hermética quanto Teurgia, 72 nomes de Deus. Super agradeço a vocês acompanharem aqui nossa edição de hoje, mais uma vez agradecendo aqui ao Marcelo Deldeb, nesse programa gravado, na próxima você ao vivo, hein? E pedir para ele deixar mais uma mensagem de encerramento, e essa mensagem...
Quer mostrar? A mensagem de encerramento é justamente o pessoal falar, como é que qualifica Abre no livro, logo nas primeiras páginas eu tenho a versão antiga desse desse aqui? Que é a versão original do Tisch. Logo essa aí, vai folheando um pouquinho mais para frente, vai ter Cadê? Aí, a próxima página. Aí, mostra bacana. Essa é a versão medieval que a gente trabalhou. Versão medieval. A original que tem todos os anjos. Primeiro estudo, né? Século XVI. Kircher é esse cara que está na outra página. Aqui, ó. Desse lado aqui. Ele foi o primeiro que compilou tudo. E aí o Grola e eu fiz com ele, a gente refez modernamente com os cálculos e com tudo, com os anjos. Por isso e no dele tinha cores no original? Não tinha cor. Não tinha cor. É o sinal aqui que o programa está chegando ao final. O programa está chegando ao final. E aí o que você e o Grola fez? A gente pôs as cores da Golden Dawn que fazem toda a correspondência dos signos com cor, com tudo. Maravilha, hein? Então vamos lá, para a mensagem de encerramento. Ele não vai fazer a previsão de horóscopo para cada um dos signos. Porque não existe, porque teria que fazer uma previsão para cada pessoa que está assistindo. Isso seria um horóscopo de verdade. Porque você vai pegar, tipo, o Sol que está acontecendo hoje, e aí o Sol de cada planeta ele vai fazer um aspecto. E o Mercúrio de cada planeta que está num ponto diferente. Tá? Por isso que alguma pessoa no mesmo dia, um cara tem um dia super bom, né, e o outro tem um dia super cheio de azar. Então como é que funcionaria como funciona esse horóscopo? Quando tem esse ponto, então você vai ali e fala, putz, hoje tá um dia que tá ruim. Tipo, você tem lá um Plutão com Marte numa conjunção, alguma coisa ruinzona. É aqueles dias que você tá no trânsito, tá dando uma corrida e você dá uma virada, o cara dá uma fechada e quase bate em você. Naquele dia bate. Então é isso que acontece, é um fluxo de tempo que tá puxando as coisas para um lado e para o outro. Então isso é que é o horóscopo. Então você sabendo o que está acontecendo, você já meio que se prepara, porque se alguma coisa vai ter que acontecer, ela vai ser meio que empurrada. E aí o que vai acontecer é o livre-arbítrio de todo mundo, as decisões de todo mundo, e aí acontece o caos. E aí ele pode se utilizar, inclusive, da teurgia para tentar lidar melhor tentar lidar com esses momentos ruins ou com pontos problemáticos aí do ano. Você faz os rituais de proteção. Maravilha. Então vamos já para o encerramento. Vai passar uma mensagem? Ótimo. Não, eu queria mostrar isso. Só isso. Que é o trabalho, que esse tipo de trabalho está sempre evoluindo. Então, a gente chegou num ponto onde a gente foi no limite. Aí agora a gente vai ver Umbanda, ver outras coisas. Como é que isso trabalha para a gente fazer um outro... A magia vai indo, né? É uma ciência. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido fazer um livro que não existia antes. E agora esse livro sirva de base para todos os astrólogos para a gente poder avançar mais, né, e tratar a astrologia como uma ciência séria que ela é.